espere com paciência e ansiosos, porque ele vai cumprir. O verso 23 e 24, ele vai nos dizer o seguinte. 24 e 25, perdão. Pensemos-nos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos-nos de nos reunir para fazer como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora em que o dia está próximo. O Pérolas, eu fui basear e o Senhor me lembrou. O Pérolas é como motivo e a razão de muitas não ter desistido ainda. Durante esses 2 anos, quantas meninas, assim como eu e vocês, não pensaram em parar em desistir? E quantas nessa sexta-feira foi um motivo e um gás para continuar até na outra sexta-feira que vem? Legal, né? Eu falo que é forte e é bonito ao mesmo tempo. Porque eu tenho certeza que não foi do dia pra noite que surgiu esse projeto no coração de vocês. Foi o próprio Deus que inspirou. Para que nesses últimos dias da Igreja na Terra, Pérolas fosse um motivo para muitas meninas, muitas mulheres, não desistir da esperança tão aguardada da vinda de Jesus. Né? Mas, acima da vontade, eu tive muita vontade de dizer para a Duda que eu não queria vir, que eu não queria pregar, que eu não queria falar. Mas acima desse convite, como eu disse no começo, a vontade de correr era grande. Mas a certeza de que alguém, hoje, não sei quem, precisava de ouvir o que o Senhor tem a dizer. Alguém teria algo, vamos falar assim, o Senhor tem algo para encontrar um coração aqui dentro. Eu não sei quem, não sei como, mas eu sei que é o Senhor que fala, é o Senhor que transmite. Então quem sou eu para dizer um não pro meu Deus? E o Senhor confiou tanto a mim quanto a vocês de motivar uma a outra a continuar. Motivar uma a outra. Você tá fraca? Beleza, então vamos na minha força. A minha força com a tua, vamos junto. Eu tô pouquinho, você tá pouquinho? Um pouquinho forma um, então vamos junto. Vamos nos encorajar uma a outra todos os dias. E isso que o Senhor tem deixado pra gente. Encoraja, prossiga, não desista, não vacila. O céu é logo ali. O verso 26 até o 29, ele vai dizer o seguinte: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esse pecado. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo que consumirá o inimigo de Deus. Pois quem recusava obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 pessoas. Agora imagina, quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que o sacrificou e menosprezou o Espírito Santo que concede a graça. É forte? Me pegou no pé, viu? Do 26 ao 29, assim como um professor de escola dominical, um presbítero da nossa igreja, ele sempre fala com os jovens, toda a oportunidade que ele tem para dar aula pra gente, ele frisa: pecado, ele tem que ser um acidente. Pecado você não pode pecar hoje, amanhã e depois. Pecado tem que ser um acidente. Ah, Jesus, nossa, não podia ter falado isso, me perdoa. Pecado tem que ser acidente. Porque o verso 26, ele vai tratar de um pecado premeditado. O pecado deliberado é o pecado que você planeja, você pensa, você deixa descer o teu coração e eu e você praticamos isso que a gente está pensando. A gente maquina aquele primeiro. Então o pecado deliberado, esse pecado premeditado, ele não deve acontecer de espécie alguma na nossa vida. E o verso 31, ele vai dizer a consequência. Ele já disse que a consequência é ruim para aqueles que fazem isso. E o verso 31, ele vai falar: que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Ou na NVI, que eu tô lendo pela NVT. A Bíblia NVI, ele vai falar: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quão triste vai ser para aqueles que estão pecando deliberadamente naquele grande dia. Eu queria vir com uma palavra mansa, mas o Senhor falou:
para falar da vinda dele. E quão triste vai ser para aqueles que estão fazendo tudo errado, estão escolhendo. Eles não estão fazendo, eles estão escolhendo fazer as coisas erradas. Escolhendo mentir, escolhendo roubar, escolhendo matar. Escolhendo, às vezes, deixar a presença dele por coisas tão fúteis da vida. E eu falo que hoje em dia não é difícil a gente perder o foco que é o céu. Não é difícil, porque a gente pode estar ouvindo principalmente no Facebook, é muito entrar propaganda de uma vez. A gente está ouvindo uma pregação, do nada entra um videozinho de uma propaganda, de dorameiras de plantão, entra um dorama do nada, e você já não quer, você nem pensa mais. Aquele, porque eu vou voltar ali pra pregação. Bel, pegou em mim também. Não vou voltar pra pregação. Eu quero saber qual que é o fim daquela série. Acabou. Sumiu a pregação. Você já foi com a tua mente lá do outro lado. É difícil. Viver e ser firme nesses últimos dias é difícil. Tá complicado ser firme nesses últimos dias. Mas nada é impossível. Nada nesse mundo é impossível. E do verso 35 até o 39, ele vai dizer o seguinte pra gente, portanto, não abra mão da sua firme confiança. Lembre-se da grande promessa que ela lhe traz. Você precisa perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, não a tua, não a minha, não a das nossas líderes, não dos nossos pastores, mas a vontade de Deus. Quando você fizer a vontade, tiver feito a vontade de Deus, receberão tudo que lhes prometeu. Pois breve, muito breve, virá aquele que está por vir, e não se atrasará. Mas o Senhor diz, o meu justo, aquele que ficou firme, aquele que mesmo, a vontade maior que ele tem, ele fala, não, isso não é vontade de Deus. Eu vou deixar. Tá doendo, tá difícil, mas eu vou deixar. O Senhor pediu, eu vou deixar. Deixar uma amizade, deixar um lugar, deixar certas coisas que Deus tem pedido pra gente. Vou deixar. É difícil, tá doendo, Jesus, eu queria tanto fazer isso, mas deixa. Porque esse sacrifício que perante o Senhor é tão pequeno, te traz uma recompensa bem grande lá na frente. Ele diz que o justo dele viverá pela fé. E esses últimos dias a gente está vivendo por fé. É difícil, tanto bafafá, tanta coisa rolando na internet, e a gente está vivendo, falar do nome de Cristo, é difícil nos últimos dias. Brasil logo não vai ter mais como falar de Deus. Dia vem dia, daqui a pouco a gente não pode mais. A gente que é um país livre, se a gente falar de Deus, a gente é excluído das redes sociais. A gente é excluído dentro de uma escola, dentro de uma faculdade. Se você posta um versículo, dependendo do versículo, você vai até pra cadeia agora de hoje em dia. Já saiu lei que se um pastor falar de homossexualismo, de coisas que, vamos falar assim, a sociedade diz que é errado, se você falar certas coisas, hoje você pode ser preso perante a igreja toda. O pessoal liga, ele me falou, discriminou, eu me senti ameaçado. A pessoa vai presa, simplesmente porque tá falando da palavra. Tá difícil, a gente tá vivendo por fé. E ele fala, se ele se afastar, ou se ele se desviar, o meu justo vive pela fé, mas aquele que se afastar ou desviar, porém, eu não me agradarei dele. O Senhor já deixou descrito que ou é frio ou é quente. Morno, ele vai vomitar naquele grande dia, ele não vai querer. Ou você faz, ou você nega. Ele só tem 2 caminhos. Eu falo que Deus vem confirmando por quê? 4 coisas, direto, durante terça e quinta. O Senhor já falou da volta de Jesus, da porta estreita à porta larga, das 10 virgens, e como será aquele grande dia. Esses dias tem tomado no meio das costas, viu? Tá doendo. Mas vale a pena, porque se ele tá alertando que o dia dele tá chegando, é porque ainda tem crente desapercebido. Tem muito crente ainda que precisa ouvir. Ei, lembra, eu tô voltando. E ele fala, mas nós,
ele diz ainda: mas nós não somos aqueles que se afastam para sua própria destruição. Somos pessoas de fé cuja alma é preservada. Ou na NVI que diz, eu achei até bonito, nós não somos aqueles que retrocedem e são destruídos, mas somos aqueles que creem e são salvos. Se estamos aqui todos os dias, por mais N coisas na nossa vida, a gente está aqui persistindo, é porque a gente tem a certeza. Eu vou continuar firme porque eu tenho a certeza da minha salvação. Porque dia após dia eu tenho negado coisas minhas, coisas carnais, coisas que o meu eu quer, para fazer o que o Senhor quer. Porque quantas vezes eu não neguei falar alguma coisa, quantas vezes eu não neguei um louvor, só que nem minha líder, só levantava o dedinho, ó, não quero hoje não. Mas quantas vezes eu não paguei o preço por não ter feito isso? Quantas vezes eu ou você não pagou um preço bem alto por não fazer o que o Senhor mandou? E quando eu disse que eu não ia negar para o Senhor falar hoje, é porque eu sabia que se eu negasse, o Senhor podia usar outra. Podia tocar no coração da Duda, das meninas, e colocasse outro no lugar. Mas o peso de negar o que o Senhor quer nos falar é grande. E é um sacrifício bem grande. E aqueles que se retrocedem e aqueles que negam, o Senhor não se agrada. E hoje eu convido vocês a cumprir aquilo que o Senhor tem falado. E se for para deixar para vocês um tema para essa pregação hoje, eu convido vocês a fazer o seguinte: persistência gera uma recompensa. Persistência na presença do Senhor gera a recompensa de um céu eterno. Porque naquele grande dia, aqueles que perseverarem, aqueles que persistirem, terão a honra e o prazer de ouvir o próprio Jesus: vinde, benditos de meu Pai, e possuir por herança o reino que já tem preparado desde a fundação do mundo. E quão bonito e glorioso será ouvir a voz do Senhor: vinde. Aqueles escolhidos vão ouvir do Senhor: vinde, benditos de meu Pai. Espero que eu e você seja um desses a ouvir da boca de Jesus essas palavras, de ouvir quão doce é, porque eu não quero, e espero que vocês também não, ouvir a famosa frase: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Amém? Uai, Duda ficou quietinha. Põe aquela. Essas pregaduras do Pérolas é uma graça, sabe? Porque ela fala assim, amém, com um sorriso lá em cima, depois de. Mas que palavra maravilhosa, né? Nesta noite o Senhor nos concedeu com esse tema muito Amém. Maravilhoso. Né? Que o Senhor Jesus continue te usando muito, Miriam, na terra, né? Mais uma lapada mansa temos aí, né? Que é a vozinha dela bem tranquila, mas que o Senhor continue te abençoando e te enchendo cada dia mais, porque sabemos que falar da palavra de Deus não é fácil. E ainda mais com uma palavra como essa, né? Que também soa como um despertar pra gente, porque por diversos cultos a gente fala aqui, né? De pecado, de estimação e essas coisas, que são pecados que a gente tá cometendo, que a gente sabe que é errado, mas a gente continua. Então, a cada dia, a cada culto que a gente passa por aqui, o Senhor nos desperta novamente para deixarmos esses pecados de estimação. Se a gente não consegue abrir mão deles, que a gente ore e peça ao Senhor discernimento de como é que a gente pode fazer, de como é que a gente pode deixar esses pecados para que a nossa vida reflita Ele, né? Que nós possamos ter a nossa recompensa, porque a maior recompensa do cristão hoje em dia não é o Senhor dar um carro, não é o Senhor conceder isso, aquilo, outro, mas a maior recompensa que nós podemos ter hoje em dia é a nossa salvação. É de podermos chegarmos no céu e o Senhor dizer: vinde benditos de meu Pai. Porque
Imagina você fazer de tudo aqui na Terra e não ter um coração livre de pecado, né? A gente vai chegar lá no céu e você vai dizer, olha, apartai-vos de mim, que não conheceis. Imagina, você às vezes fazer de tudo, às vezes a gente pensar que está fazendo certo, mesmo a gente sabendo que lá no fundo tem alguma coisa de errado e a gente continuar, né, com esse nosso pecado de estimação. Mas que nós possamos reter firmes, né, como fala o versículo 23, né, do que ela leu. Aqui é na versão Almeida Revista Corrigida, que fala assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Se nós persistirmos e fazemos da nossa vida um livro aberto, né, que as pessoas possam ler, como a gente sempre fala aqui, né, que as pessoas possam ler e ver o Senhor, não ver os nossos pecados, porque assim, hoje em dia é impossível a gente não pecar. Mas é como a Miriam falou, temos que fazer dos nossos pecados um acidente. Tipo assim, meu Deus do céu, aquilo ali aconteceu, não pode mais acontecer. Se a gente vê que, tipo assim, pecado, hoje em dia as pessoas tratam pecado como algo normal. Tratam alguns pecados e assim, isso todo mundo faz. Eu estou falando isso para vocês, mas serve principalmente para mim, tá? Porque como a gente sempre fala, né, a que a gente fala, né, a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Primeiro ela vem para mim, para depois ir para vocês. Então, que a gente possa deixar, né, esses pecados, porque é muito complicado, que a gente fala assim, é só um pecadinho, e a gente, pecado não tem tamanho. A gente precisa sempre colocar isso na nossa cabeça, que pecado ele não tem tamanho, pecado é um só, pecado é pecado. Roubar, matar e destruir é pecado, como mentir também é pecado. A mentira não é um pecadinho assim abaixo, é tudo pecado. Pecado é pecado, não tem pecado, pecadinho, pecadão. Não tem um hino das crianças que fala, né? Pecado, pecadinho, pecadão. Isso não, pecado, pecadinho, pecadão. Isso não entra no meu coração. Então que nós possamos cada dia mais estarmos atentos ao que o Senhor tem falado conosco aqui no Pérolas. Às vezes o Senhor fala com a gente de uma forma mais tranquila, às vezes puxa a nossa orelha, né? Às vezes dá um tapa assim na gente para que a gente possa abrir os nossos olhos e ver algumas coisas, porque se o Senhor está falando, alguém precisa escutar. Eu sei que eu preciso escutar, né? Às vezes derruba a gente com tamanco, mas a gente precisa escutar, estar atento ao que o Senhor está falando em nossas vidas, porque realmente estamos no fim dos dias, estamos chegando no fim dos tempos. Vemos as coisas aí que a Bíblia ela está cada dia mais, que você vai ler lá Apocalipse, porque Apocalipse é Apocalipse, né? Então, quanto mais você lê Apocalipse e começa a comparar com as coisas que têm acontecido no mundo, você só vê, não, realmente está chegando o fim dos tempos, é o fim dos tempos, a palavra de Deus ela está se cumprindo. Então, que nós possamos cada dia mais nos santificar, né? Pedir perdão ao Senhor e não voltar a cometer alguns pecados, a gente orar ao Senhor e pedir a Ele também discernimento para que a gente possa ver que às vezes a gente está pecando, não é nem porque a gente quer, mas é porque a gente não tá conseguindo ver direito. Mas que a gente também possa pedir a Deus para que Ele possa abrir os nossos olhos e ver se tem alguma coisa na gente que está atrapalhando o Senhor de fazer a obra em nossas vidas, está atrapalhando dele cumprir as promessas dele em nossas vidas, porque isso acontece. E às vezes a gente está tão focada em outra coisa que não vê aquilo que está em nossa vida, né? Em nossa... Como é que se diz assim? Esqueci a palavra, minha gente. À nossa frente, né? E é como a Shay falou aqui, né? É incrível, como se a gente não estiver mesmo ali aos pés da cruz todos os dias, a gente acaba se distraindo pelas coisas do mundo, justamente isso, pelas preocupações, pelas ansiedades. Mas, 1 Pedro, capítulo 5, é 5 e 7 ou é 5 e 8? Eu troquei agora. Lançando sobre mim toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu sei que é difícil, mas nós precisamos lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades, os nossos anseios, porque o Senhor, Ele cuida da gente. Então, se a gente tentar, a gente sabe que tem casos e casos, né? Se for necessário que você vá para um psicólogo se tratar, você vá. Não é pecado, minha gente, ir para um psicólogo se tratar, não. Temos aqui nossa psicoquete linda, maravilhosa, nossa Bel, né? Porque se o Senhor deu inteligência ao homem para que
eles estudassem mais sobre a mente humana, sobre comportamento, sobre várias e várias coisas, é necessário que a gente vá a eles, porque se hoje tudo que o homem sabe hoje em dia foi porque o Senhor deu inteligência. Então a gente sabe que tem casos que é com oração, mas também tem casos que você vai precisar da oração e do apoio psicológico, porque é extremamente necessário. Não é pecado, gente, um psicólogo, alguma coisa, mas é necessário que a gente esteja ali alinhado, né, um do lado do outro, psicólogo, nossa oração e tudo mais, porque o psicólogo faz a parte dele, o Senhor faz a parte dele, a gente também tem que fazer a nossa, né? Mas alguém gostaria de falar alguma coisa, porque vocês sabem, quando eu começo a falar, eu não paro mais. Alguém gostaria de acreditar? Pois é, os traumas também afetam a nossa relação com Deus, como a Bel falou, né? Mas alguém gostaria de falar? Já que ninguém se manifesta, eu volto a falar. Não, mas eu falo assim, a mensagem que a gente mandada de terça, o que mais me assustou, se não assustei, gente, pelo amor de Deus, é o que a Camila Barros estava falando sobre as 10 virgens. E ela tava fazendo a comparação. Ela falou assim, ó, todas elas estavam vestidas pro casamento, todas elas estavam, vamos falar assim, esperando o noivo, todas elas dormiram, todas elas... Ela falou assim, a única coisa que separou uma das outras era que uma tinha reserva de azeite e outra não. Todas estavam fazendo as mesmas coisas. Eu falei assim, cara, imagina, tá todo mundo aqui fazendo a mesma coisa, mas um tem reserva, outro não. Eu falei, rapaz, agora lascou, né? Aí você olha, a gente, como é que você falou? Ah, porque tá todo mundo fazendo, tá todo mundo igual. O mundo mudou, mas pecado ainda continua sendo pecado. O errado ainda continua sendo errado. A gente aqui não, porque eu tô servindo aos pobres, eu tô dando meu dízimo, eu tô fazendo isso aqui. Mas chega lá em cima, o que precisava fazer não fez. Precisava persistir, precisava negar, que nem você falou, deixar esse pecadinho de estimação, não deixou. Isso assusta, tem hora a gente mede a nossa santidade, né? Tem frases que pela internet afora. Cuidado por não medir suas santidades no pecado alheio. Que às vezes o pecado alheio ali tá tão mais firme que você, tá tão santo aí. É difícil quando a gente vê. E a Camila trouxe se expôs dessa forma. Eu falo que pegou um pouquinho, porque realmente a gente vê as 10 virgens, só vê, porque uma não entrou, outra entrou, porque tinha reserva, outra não. Mas se a gente for para pensar, todas elas estavam no mesmo intuito, todas elas estavam do mesmo jeito. E a que separou elas é que uma estava prevenida, porque não sabia o dia e a hora, e a outra só estava indo. Peguei minhas coisas e bora. É difícil, né? É, justamente isso, a gente tem que estar muito atenta e cada dia mais encher as nossas reservas de azeite, porque graças a Deus no Brasil a gente ainda consegue falar da palavra do Senhor. Vocês estão vendo aí os comentários da Nigéria, quantos cristãos estão sendo mortos todos os dias por falarem a palavra. Vocês acham que isso não vai chegar no Brasil, não? A palavra de Deus, minha gente, ela é eficaz. Se está acontecendo lá, infelizmente vai chegar aqui também, a gente sabe. Então a gente sabe que vai ter hora que a gente não vai poder sair para falar do nome do Senhor assim abertamente, como a gente está fazendo aqui, né? Cada um aí das suas casas. Quem sabe um dia esses cultos aqui vai ser o que vai salvar a gente, de certa forma. Não sei se agora nessa geração ou nos próximos dias, do nada a gente está aqui, mas daqui a um minuto do nada, não pode mais falar de Deus aqui no Brasil. E aí, tudo vai ser... Então, quanto mais a gente puder encher as nossas reservas, estar preparadas, é importante a gente estar buscando ao Senhor, orando, cada dia mais falando do Senhor para as pessoas ao nosso redor, né, sendo instrumentos de Deus, porque não é fácil. Como a Miriam falou, tá eu aqui, vocês dizem que eu sou a líder, né? Eu não gosto de levar esse nome, né? Mas enfim, vocês dizem que eu sou a líder e tá aí, Miriam. Mas se eu não me cuidar, se eu não vigiar, se eu não estiver preparada, a Miriam pode assim chegar lá no céu e assim, meu Deus do céu, tá repreendido, né, em nome de Jesus. A Miriam chegar lá no céu, oxe, cadê Duda? Não veio. Se, gente, ela não tava lá à frente da gente, limando aquilo outro, por quê?
né? Principalmente a gente que é liderança, vou colocar aqui assim, de muitas aspas, a gente tem que cada dia mais ser transparente com vocês, falar as coisas, tipo assim, a verdade. Como eu falei no último culto aqui, eu falei, Senhor Jesus, olha, eu não quero mais nada não, vou desistir aqui de tudo. Eu fui transparente com vocês, mas aí o Senhor puxou minha orelha e falou assim, você vai continuar assim, porque isso é só mais uma experiência. Fazer igual ele fez com Elias. Eu falei assim, olha, come, dorme e vai continuar a tua vida. Porque é assim, tem coisas que é necessária na nossa vida, então a gente tem cada dia mais. Se eu estou falando aqui para vocês, eu não posso ser hipócrita. Eu não posso ser hipócrita. Eu falei abertamente no último culto, eu falei assim, olha gente, não dá, eu queria desistir de tudo e tudo mais, já tava tudo esquematizado na minha cabeça. Mas aí o Senhor falou assim, olha, acorda, come, dorme, isso aí é só mais uma coisinha. Tem muito caminho ainda pela frente para tu trilhar. E tu tem muito a aprender com essas meninas do Pérolas. Aí agora eu sou aqui, aprendendo com vocês. Pode falar, Karen. Karen? Ah, sim, é porque eu estava falando, eu esqueci de ativar. Pessoal, lá na Nigéria, teve essa questão também, né, dos irmãos serem perseguidos. Tudo que aconteceu, né, os que foram mortos, foi lamentável. Né, e entre outros países isso acontece também, né, e a gente tem privilégio. E eu tava vendo, só para complementar, tava vendo a notícia de que lá no Canadá foi feita uma lei, né, foi elaborada uma lei agora, que tá em vigor, acredito eu, se eu não me engano, né, que não pode se citar um versículo bíblico. Não pode fazer menção a nenhum versículo bíblico, gente. Eu achei isso um absurdo, e ainda mais no Canadá, né, que é um país desenvolvido, né. Muito complicado isso. Minha gente, é complicado. Cada dia mais a gente tem que tentar ao máximo encher nossas reservas, porque vai ficar difícil, né? Mas é isso, o Senhor falou aqui conosco, só basta a gente aplicar em nossos corações essas palavras e buscar ao Senhor enquanto se pode achar. É bíblico, é um versículo. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Porque o diabo, vosso adversário, está ao nosso redor buscando a quem possa tragar. Eu não sei nem se esse versículo é um complemento do outro, mas se não for, filho, tornem aí como um complemento. Mas é isso, né? Agradeço, né, a Miriam por trazer essa mensagem maravilhosa. E agora, Gabi? Sim, senhora. Senhora, que é isso? Miriam, antes de eu louvar, queria agradecer por ter aceitado este chamado, porque foi um chamado, né? Que o Espírito Santo colocou no coração da Duda, que chamou você aqui, e assim, me tocou muito. Eu fiquei, gente, hoje eu preciso estar no culto. Acho que eu fui a primeira e a segunda a chegar, não foi? E aí, fiquei assim, gente, hoje vai ter alguma coisa. Não sei o que é, mas tem alguma coisa. E falou direitinho o que eu tô passando. Então eu acho muito incrível como o Espírito Santo, ele coloca as palavras certas para as pessoas certas no momento certo. Eu queria só dizer isso mesmo, que Deus abençoe tanto a sua vida quanto a vida da Duda e de todas as pérolas que estão aqui. É isso. Vamos louvar então. Que neste momento não seja eu quem esteja cantando, mas que eu seja apenas instrumento do Espírito Santo. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério. Em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu
e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Jesus, tu és meu Deus, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. E eu sou teu e tu és meu. Amém. Amém, Gabi. Muito obrigada. Obrigada a todas, meninas, vocês que estiveram aqui conosco, né, nesta noite. Obrigada a Emily por ter cantado, Gabi, Miriam por ter trazido essa palavra maravilhosa, que o Senhor continue te recompensando, te dando cada dia mais entendimento, te dando cada dia mais palavras, né, para falar, né, aqui conosco, para transmitir aquilo que o Senhor colocou em seu coração. Sabemos que não foi uma palavra fácil, né, mas foi necessária, né, para que cada um de nós, eu sei que cada uma de vocês aqui vai levando, né, nem que seja uma palavra de tudo que foi falado aqui, né, eu sei que o Senhor deve ter falado em vossos corações, mas chegamos ao fim do culto, infelizmente, mas sexta-feira, né, teremos a nossa palestra. As meninas estavam comentando aqui no início, né, cheguei aqui no finalzinho dos comentários, né, a Gabi não foi que acertou. Parabéns, gente, minha mídia é maravilhosa, porque o Senhor Jesus colocou duas meninas maravilhosas para a mídia. Olha, eu não sei, não tem nem palavras para agradecer essas meninas maravilhosas. Obrigado, Senhor.
Eu nunca que pensaria, minha gente, em fazer um negócio desse, um caça ao tesouro. Mas veja só. Tá vendo? Foi a Emily também, não foi? Se eu não me engano, que chegou perto e a Bella. Alguém me lembra se foi Emily e Bella? Olha aí, parabéns também, meninas. As outras também, né, que se esforçaram em busca desse tesouro. Então, por favor, não faltem, porque vai ser uma predadora muito maravilhosa. Eu amo assim, sabe? Eu acho que no meio desse... Vai ser uma palestra. Mas eu acho que no meio dessa palestra pode ter uma lapadazinha, né? Eu acho que Claudiane conhece ela um pouquinho. Então acho que vai... Talvez a Bel conheça, mas eu acho que não conhece não. Mas tá bom, porque senão eu vou soltar muitos spoilers e não pode. Mas obrigada a todas, meninas, vamos orar, né? Não vou soltar nada, Shei, nada. Pelo pedido aqui que a Nath fez, né, da viagem dela de amanhã, que ela vai conhecer a cidade lá, minha gente, eu quero muito conhecer essa cidade também, Pomodoro. Já tá na minha lista lá de salvos para conhecer, uma cidade muito maravilhosa, né? Ah, tá. Não vocês para falar. Oxi, como assim? Claudiane, logo você. Vamos orar também por todas as nossas pérolas, né? Para o Senhor também despertar as meninas para que elas possam assistir, né, aos nossos cultos aqui, né? Vim aqui cultuar junto conosco, porque temos mais de 70 meninas, temos 11 aqui. Ó, tem nem. Deixa eu ver quantos. Calma, que como eu viajei hoje, minha gente, tá meio complicado para eu raciocinar direito. Aí tem 70. Tem tipo, não tem nem 15% direito aqui das meninas do grupo, né? Mas que o Senhor desperte elas. Às vezes dá um sacode nelas assim para que elas venham, né? Vamos orar por Claudiane, né? Tu que vai orar. Tu chegou no final, é tu que vai orar, só para constar. Orar para que o Senhor possa abrir as portas, né, para o seu casório. Vocês viram lá, minha gente, eu não tenho. Ai, gente, eu não tenho estrutura. Pronto, mas tá vendo? Eu acertei. Eu disse que não tinha nem 15%, então tá na margem de erro. Para que o Senhor possa abrir as portas, né, para o casório dela. Que seja tudo muito lindo, tudo maravilhoso, né? Segundo aquilo que o Senhor dispensou para as suas vidas. Para sair. Ai, gente, não dá, não. Minha amiga vai casar. Tá com uma princesa, nem parece, né, gente? Uma princesa, vulgo Fiona. Que é metade ogro, metade princesa. Mais ogro do que... Parei. É porque se eu for começar a falar aqui, eu vou querer chorar. Ô, gente, desliga o microfone dela. Eu tenho direito de fala, gente. Eu tenho direito de fala porque eu sou igual tal qual ela. Entendeu? Por isso que eu tenho direito de fala. Aí orando pela Hilary, né, que pediu oração por ela, tá nervosa, vai fazer o Enem, vai dar tudo certo, né? Orar também pela sua família e pelos pedidos de oração, né, que sempre são feitos, né, pela mãe da Gi, também, que fez ali aquela cirurgia, né, está se recuperando, vai ser uma recuperação bem longa da mãe dela, para que o Senhor faça conforme você teria a sua vontade. É isso. Desde já com Claudiane para orar. Eita, glória. Oi, gente, meu pedido de oração, que eu pedi por mim, dá nem. Eu gostaria de pedir, por favor, que a oração para sogra do meu pai, que está com câncer na cabeça, e estão dizendo que os médicos disseram que está em metástase, fase terminal, sendo que Deus pode fazer impossível, né? Se for da vontade do Senhor, claro. Para que Deus também dê forças à família, a esposa do meu pai, sabe? A família também. Amém, amém. E lembrando também, a Karen falou para orar por
É uma doença muito complicada, né? Que vai matando aos pouquinhos e principalmente a família também não fica nada bem. Mas que o Senhor vai fazendo segundo seu a sua vontade. Hilary, você ia falar? Sim, eu ia falar sobre mais uma pessoa para orar também. Que lá no meu trabalho tem uma amiga minha que pediu oração para a sobrinha dela. Que parece que ela tá com. A sobrinha dela tem 3 meses só, acabou de nascer. Parece que tá com alguma coisa no coração, não sei se é sopro, mas alguma coisa lá séria. Aí ela pediu pra orar, porque a cirurgia que tem que fazer é muito cara, ela não tem condição. E, né, nós cremos que Deus pode curar, Ele pode fazer, não sei qual que é o plano, né, que Deus tem pra vida dela, né. Mas eu acredito que o Senhor tem bastante coisa pra fazer na vida dela. E é isso. Ah, eu esqueci de falar o nome dela, da criança. É Ayla Victoria. Uai, meu celular caindo. Amém, gente. Tem mais alguém? Amém. Eu vou fazer meu pedido de oração, que ontem, né, foram os ensaios e eu tenho uma alergia a alguma coisa que eu ainda não descobri o que é. Pode ser que possa ser o suor, mas também possa ser alguma outra coisa. Então, a minha alergia, a minha dermatite, ela atacou novamente. Hoje estou bem atacada, meu corpo está todo empolado. Só que a dermatite, ela me deixa manchas. A minha costa, ela já está toda manchada por causa da dermatite. Então eu peço que vocês orem por mim, porque eu não quero ficar com o restante do meu corpo manchado, mesmo passando pomada e tomando medicamentos. Então, depois que eu fiquei internada, depois dos medicamentos que eu tomei no hospital, meu corpo, ele está reagindo de uma forma diferente. Eu peço que vocês orem por mim também, pelo meu casamento também, né? Amém. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, maravilhoso, digno de toda honra, digno de toda glória. Aqui, meu Pai, nós encerramos mais um culto diante da Tua presença, cada um em seu lar, mas com a certeza de que o Senhor se faz presente em cada lugar, meu Pai. Assim, eu te apresento, meu Pai, a vida daquelas pessoas que aqui foram apresentadas em oração, as pessoas que estão doentes, que o Senhor possa ir, meu Pai, com a sua mão, que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor tem, mas que o Senhor possa trazer, meu Pai, a cura sobre cada um. É o que nós queremos e o coração de cada um deseja, mas que o Senhor também possa fazer a sua vontade, que o Senhor traga uma boa recuperação para quem precisa, que o Senhor possa, meu Pai, continuar agindo. Nós sabemos que há um tempo certo para todas as coisas e nós sabemos que no tempo certo tudo irá acontecer. Que o Senhor possa, meu Pai, tirar a ansiedade do coração daquele que está ansioso. Que o Senhor possa trazer paz, meu Pai, ao coração daquele que está, meu Pai, em completo caos neste momento. Que o Senhor possa fazer a Tua vontade sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, sobre a vida daquelas que não estão aqui presentes. Que o Senhor possa, meu Pai, tocar os seus corações, trazer elas, meu Pai, para cá. Que elas possam entender, meu Pai, que o Pérolas não é apenas um momento, mas é um culto onde nós estamos, meu Pai, diante da Tua presença, onde nós nos rendemos, onde nós, meu Pai, queremos mais de Ti. Que elas possam, meu Pai, vir com um intuito e que elas possam entender esse intuito. Que elas possam, meu Pai, saber o verdadeiro propósito que é o Pérolas. Então que o Senhor possa ir, meu Pai, de encontro ao coração de cada uma dessas meninas que ainda não estiveram aqui e daquelas que já estiveram, meu Pai, mas estão ausentes. Que o Senhor possa trazê-las. Que o Senhor também possa, meu Pai, trazer mais meninas sedentas de Ti, para somar mais conosco, meu Pai, para fazer a Tua vontade. Que o Senhor possa abençoar, meu Pai, a vida de cada uma dessas meninas que se dispõem, meu Pai, a Te servir, mesmo que seja virtualmente, meu Pai, mas que elas estão dispostas a Te servir. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa cuidar delas, meu Pai, cuidar de suas famílias. Que o Senhor possa, meu Pai, fazer aquilo que o Senhor quer. E que elas possam, meu Pai, também
continuar te servindo e tendo o prazer de te servir. E assim nós encerramos mais uma noite. Obrigada por tudo. Amém. Amém, meninas. Que Deus continue abençoando a cada uma de vocês. Bom final de